San Michele Arcangelo, defende-ci nella battaglia, sii tu nostro sostegno contro la perfidia e la insidia del diavolo. Che Dio eserciti suo dominio su di noi, ti ne preghiamo supplichevoli. Il tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricattia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali errando nel mondo per perdere le anime. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, il benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti ai noi debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ti indurre alla tentazione, ma liberti dal male. Amém. Que Deus abençoe e guarde e ilumine cada um de vocês. Paz e bem a todos. Nós vamos dar início daqui a pouco à nossa formação sobre combate espiritual. Vamos esperar alguns irmãos entrarem. Na Santa Tarde, irmão Tiago. Na Santa Tarde, irmão São Judas Tadeu, rogai por nós. Irmã Adriana, paz e bem. Deus te abençoe, irmã Adriana Beatriz. Irmão Rafael, paz e bem. Que São Rafael Arcanjo nos ajude sempre nos bons combates. Paz e bem. Vamos lá, vamos. Rafael Palmares, glória a Deus, amém. Então vamos lá, né? Gradativamente, irmã Cecília, paz e bem, que Deus te abençoe, guarde no mínimo, irmã Cecília. Vamos daqui a pouco iniciar o nosso momento. Irmã Patrícia, uma santa tarde. Irmã Sandra Pimentel Barbosa, Deus te ilumine. Irmã Marilac, paz e bem. Estamos e vamos permanecer unidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni Creator Spiritus. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu peço agora que você interceda daí por mim, pedindo que eu seja canal da graça de Deus na sua vida, para que eu possa dar palavras e direcionamentos corretos, que não venha nada do meu humano, do meu carnal, mas sim de tudo da graça do alto e da ação do Espírito Santo. Peço também que você envie seu anjo da guarda, para que ele possa vir impor as mãos dele sobre mim, juntamente com o meu anjo da guarda, intercedendo por mim nesse momento. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, eu sou apenas um miserável pecador, mas eis-me aqui, Senhor. Me permito ser amado por Ti. Repousa em mim o Teu olhar de misericórdia e o Teu divino Espírito Santo. Assim seja. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amém. Que Deus abençoe, guarde e ilumine cada um de vocês. E na medida do possível, eis-me aqui.
Vamos dar início à nossa live sobre combate espiritual. Crux sacra sit mihi luxi, non dracon sit mihi duxi, vade retro satana non suad mihi vana, sub mala qualibas, ipsae venenabibas. Amém. Nós sempre pedimos a poderosa intercessão do Arcanjo Miguel, né? Já rezamos aqui a oração dele antes, mas vale sempre a pena, né, rezarmos de novo, novamente. A oração nunca é demais. Sancti Michael, Arcangel, defende-nos in prele, contra nexiensis diaboli, istum presidium imperiti de Deus supplicis de precamur, duque príncipes militei celestis, Satan aliosque spiritus malignos que ad perditione, animarum pervagatur divina virtude, fé de trude. Amém. Então, vamos lá ao tema, né? É sempre importante, durante essas lives de combate espiritual, nós rezarmos, nós fazermos momentos de oração no meio, no começo, no fim das lives, né? Até porque o assunto é este, né? E o assunto não é teórico, o assunto deve ser encarado na prática. Então vamos lá. Eu vou falar aqui alguns tópicos, tá? E agora eu vou falar sobre a oração pessoal, o nosso combate espiritual, a vida de oração, né? Oração pessoal. A oração pessoal, gente, é aquela oração íntima. Ela é fundamental. Ela é quem vai nos dar suporte de vencermos os combates espirituais, de inclusive nós passarmos por eles e conseguirmos obter até frutos de graça de santidade. Isso só é possível através da nossa intimidade com Deus. A oração pessoal, ela é essencial para nós podermos entrar em intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. E através dessa intimidade com Ele, sermos blindados espiritualmente e fisicamente. Eu vou utilizar hoje bastante aqui do Catecismo da Santa Igreja, lendo aqui no Catecismo na questão 2559, a questão 2561, e vai falar justamente sobre essa questão da oração pessoal. Realmente 2559, ok. Grande é o mistério da fé. A Igreja o professa no símbolo dos apóstolos e o celebra na liturgia sacramental, para que a vida dos fiéis seja conforme a Cristo no Espírito Santo. Para a glória de Deus Pai, esse mistério exige, pois, que os fiéis nele creiam, o celebrem e dele vivam, numa relação viva e pessoal com um Deus vivo e verdadeiro. Essa relação é a oração. Ou seja, o que é a oração? A oração é esse encontro íntimo. Como Santa Teresa d'Ávila diz, esse trato de amor entre você e Deus. Essa é a oração. O que é a oração? Para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Aqui é justamente a Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, ela explicando o que é oração. Vou repetir para vocês. Para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor
no meio da provação ou no meio da alegria. No caso aqui, nós vamos falar mais no meio da provação, que é justamente na questão do combate espiritual, né? A oração, a elevação, a oração como dom de Deus, questão 2559 do Catecismo. A oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas de nosso orgulho e vontade própria? Ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é o mendigo de Deus. Se conhecesses o dom de Deus, a maravilha da oração se revela justamente aí. À beira dos poços aonde vamos procurar nossa água, é aí que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. É o primeiro a nos procurar. E é Ele que pede de beber. Jesus tem sede. Seu pedido vem das profundezas do Deus que nos deseja. Aqui o Catecismo cita em João 4, versículo 10, a passagem da Samaritana, né? Que Nosso Senhor ele diz: se conhecesses o dom de Deus, se soubesses quem eu sou, né? Então, justamente isso, nesse encontro pessoal com Jesus, né, nós vamos para Ele matar a nossa sede. Mas nós não sabemos, mas nós também estamos matando a sede de Deus. Como Santo Agostinho diz, né? Deus tem sede que nós tenhamos sede dele. Seu pedido vem das profundezas do Deus que nos deseja. A oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Santo Agostinho, né? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Nossa oração de pedido é paradoxalmente uma resposta à queixa do Deus vivo. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e para si preferiu cavar cisternas defeituosas que não retêm a água. Jeremias 2, versículo 13. Resposta de fé à promessa gratuita da salvação. Resposta de amor à sede do Filho único. Então aqui nós podemos ver que a oração pessoal é esse encontro com o amor. E dentro desse encontro de amor, nós somos saciados, nós somos blindados, nós somos revestidos de Deus, da pureza dele. Então, é imprescindível a oração pessoal para nós podermos nos revestirmos da graça de Deus, para a gente poder ter a graça de enfrentar os combates diários. Um exemplo disso é em Mateus 17, versículo 9, onde nosso Senhor Jesus Cristo ele vai até o Monte Tabor junto com Pedro, Tiago e João. Ali, naquele momento sublime, aquele momento sagrado, nosso Senhor ele se transfigura e ali ele nos ensina como orar. Ali ele nos demonstra como a oração deve ser feita. A oração é essa exposição à graça de Deus. É dizer, Senhor, eis-me aqui. Me exponho aos teus raios eucarísticos. E ali sairmos transfigurados. Transfigurados. Por que Teresinha, Teresa de Jesus da Sagrada Face, por que ela tinha esse nome de Sagrada Face? Porque justamente
ela pensava tanto em Jesus que Jesus transfigurou um pouco, né, o rosto dela, né? Transfigurou o rosto dela no dele. A beleza de Teresinha, Teresinha das Rosas, a Teresinha do Menino Jesus, Teresinha da Sagrada Face, a mesma Teresinha. Essa beleza que ela tinha era a beleza de Cristo. Então, isso acontece conosco quando nós oramos. Nós devemos nos expor ao ponto de sermos transfigurados. E é muito belo essa passagem de Mateus 17, versículo 9, que vai relatar os versículos seguintes, que lá vai falar sobre as vestes de Cristo, que são vestes que se tornam transfiguradas, ficam com uma brancura, né? Uma brancura fora do comum. Então, também nós, quando oramos diante de Deus, nos unindo ao Cristo Jesus, nós comungamos dessa graça de sermos transfigurados, de sermos revestidos pelas vestes do Cordeiro e pela proteção de Cristo. Daí a importância sempre de fazermos esse ato de humildade. Espiritualmente, no momento em que realmente, verdadeiramente se faz uma oração, é um ato humilde. E atos humildes o demônio não suporta. Os demônios, eles detestam atos de humildade. Então, sempre que você se posta para fazer uma oração, você está fazendo indiretamente um exorcismo em você mesmo, através desse ato humilde. Essa sede que você tem de buscar a Deus, e Deus corresponde infinitamente, porque Ele nos deseja muito mais, nos protegendo. E nisso o inimigo se afasta, né? Nisso o inimigo pode até nos tentar durante a oração, mas ele é incomodado, exatamente por isso que ele nos tenta. Então é imprescindível que você tenha essa comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo diariamente. Aqui eu vou falar abertamente hoje sobre oração. Caso seja, vamos dizer assim, caso o assunto possa ser repassado de forma mais rápida, aí nós vamos passar para o próximo assunto, que é os sacramentos. Mas aqui, hoje, particularmente, eu vou falar sobre a oração, o poder da oração pessoal. Sua oração pessoal, ela faz o inferno se tremer, porque não é por você, mas é pelo encontro seu com o de Deus. Deus vem ao nosso encontro, vem nos proteger, Ele escuta a nossa voz, né? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar sobre a oração pessoal. É imprescindível. Aqui também na questão de 2567, vai dizer o seguinte: Deus é o primeiro a chamar o homem, ainda que o homem esqueça seu Criador, ou se esconda longe de sua face, ainda que corra atrás de seus ídolos, ou acuse a divindade de tê-lo abandonado. O Deus vivo e verdadeiro chama incessantemente cada pessoa ao encontro misterioso da oração. Essa atitude de amor fiel vem sempre em primeiro lugar na oração. A atitude do homem é sempre resposta a esse amor fiel. À medida que Deus se revela e revela o homem a si mesmo, a oração aparece como um recíproco apelo, um evento de aliança por meio das palavras e dos atos. Esse evento envolve o coração. Ele se revela através de toda a história da salvação.
Nesse momento, o meu anjo da guarda está orando pela irmã Luciana Assad, mas não só pela irmã Luciana Assad, por aqueles que precisam da graça do momento, né? O anjo da guarda está intercedendo por vocês que estão participando aqui ao vivo, tá? Nesse momento, durante esse momento de partilha, que Deus a abençoe, irmã Luciana Assad, paz e bem. Então, como nós podemos ver, é nesse encontro íntimo, misterioso, feito muitas vezes por atos e palavras, né? Então, por esses atos e essas palavras, nós nos comunicamos com o nosso amado Deus. E aqui, mesmo que muitas vezes, né, a gente seja teimoso, queira se distanciar de Deus, Deus está sempre ali nos chamando, nos convidando a nos unir com Ele. E quão bom, não é com as nossas forças. Nenhum de nós somos blindados com as nossas forças. Nós somos blindados com a força de Cristo, o Todo-Poderoso, que age em nós. Vamos agora aqui nas orações de combate, né? Existe a oração pessoal, a oração íntima, como eu disse para vocês, que é esse encontro entre você e Deus, tá? Que nós vamos daqui a pouco abordar também algumas formas de facilitar ela, tá? E agora nós vamos partir para as orações de combate. As orações de combate, nós vamos aqui no Catecismo na questão de 2725. Na questão de 2725 do Catecismo da Santa Igreja Católica, nós vamos ver aqui essa beleza. O combate da oração. A oração é um dom da graça e uma resposta decidida de nossa parte. Supõe sempre um esforço. Os grandes orantes da antiga aliança, antes de Cristo, como também a Mãe de Deus, e os santos com ele nos ensinam: a oração é um combate. A oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra as mentiras do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com o seu Deus. Rezamos como vivemos, porque vivemos como rezamos. Se não quisermos habitualmente agir segundo o Espírito de Cristo, nem ao menos poderemos rezar habitualmente em seu nome. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Então, eu vou repetir isso aqui. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Ou seja, o combate da oração e o combate espiritual são um só. É um só. Quando eu consigo orar, eu venci aquela batalha espiritual. O combate vai ser durante a vida inteira. Mas quando eu consigo dar o meu sim, naquele momento, eu consegui vencer aquela batalha. Por quê? Porque ali eu sou revestido da graça do alto. E ali, eu, investido pela graça do alto, vou receber esse dom, a graça de vencer aquela dificuldade espiritual. Vencer o maligno, né? É como as Sagradas Escrituras nos ensina. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós só conseguimos resistir através da oração. Através da oração. É imprescindível que haja essa disciplina de diariamente buscarmos
a presença de Deus, mas não só diariamente, constantemente. E as orações de combate aqui que eu estou falando são aquelas orações como oração de São Miguel Arcanjo, oração da Ave Maria, oração do Credo Apostólico. Essas orações são orações que exorcizam o maligno, expurgam o maligno. Por exemplo, se você está com tentação de descrença, reze o Credo Apostólico. Se você está com alguma tentação em relação às falsas doutrinas, reze o Credo Apostólico. Se você está com a tentação na área da pureza, reze a Ave Maria, reze a Salve Rainha. Se você está com um ataque espiritual, reze a oração de São Miguel, que confunde os inimigos. O importante, orar sempre. Aqui na questão 2726 a 2728. No combate da oração, devemos enfrentar em nós mesmos e em nosso entorno há algumas concepções errôneas sobre a oração. Alguns veem nela uma simples operação psicológica. Outros, um esforço de concentração para se chegar ao vazio mental. Algumas a reduzem a atitudes e palavras rituais. No inconsciente de muitos cristãos, rezar é uma ocupação incompatível com tudo. Incompatível com tudo o que eles devem fazer. Eles não têm tempo. Olha só como o catecismo aqui é bem real, né? No inconsciente de muitos cristãos, a oração é como se fosse incompatível a nós. E daí nós vemos com aquela desculpa de não ter tempo. Os que procuram Deus pela oração desanimam depressa nesse pensamento, né? Quando ignoram que a oração também procede do Espírito Santo e não apenas deles. Devemos também enfrentar algumas mentalidades deste mundo, as quais, se não formos vigilantes, nos contaminam. Por exemplo, a afirmação de que o verdadeiro seria apenas o que é verificado pela razão e pela ciência. Rezar, pelo contrário, é um mistério que ultrapassa nossa consciência e nosso inconsciente. Os valores de produção e rendimento. A oração, sendo improdutiva, é inútil. O sensualismo e o bem-estar material, considerados como critério da beleza, do bem e da beleza. A oração, porém, amor da beleza, filocalia, é enamorada da glória de Deus vivo e verdadeiro. Em reação contra o ativismo, a oração é apresentada como fuga do mundo. A oração cristã, no entanto, não é um sair da história, nem está divorciada da vida. Enfim, nosso combate deve enfrentar aquilo que sentimos como nossos fracassos na oração. Desânimo diante de nossa aridez, tristeza por não ter dado tudo ao Senhor, por termos muitos bens, decepção por não sermos atendidos segundo nossa própria vontade, insulto ao nosso orgulho, o qual não aceita nossa indignidade de pecadores, alergia à gratuidade da oração, etc. A conclusão é sempre a mesma. Para que rezar? Para superar esses obstáculos. É preciso lutar para obter a humildade, a confiança e a perseverança. Então, o mundo passa uma ideia totalmente distorcida sobre a oração. Se a oração dependesse de nós, seria realmente algo totalmente tediante e uma verdadeira perca de tempo.
Os santos das mais altas envergaduras sabiam que a oração dependia do esforço deles, mas toda a graça vinha do alto. É por isso que eu reafirmo, é um encontro entre dois abismos, o abismo do meu nada com o abismo da imensidão de Deus. E daí a oração ganha sentido. A oração deixa de ser cinza e se torna um quadro colorido, um teatro de Deus, com todas as cores, né? Então, a oração também é um local de desafio, onde eu vou me enfrentar. Eu não estou com vontade de orar, pois aí é que eu devo orar. Eu estou conseguindo orar, glória a Deus, ore. E vai enfrentar aquilo que Deus, o Espírito Santo, ele te convida. A oração sempre é um esforço, um trabalho interior da minha busca constante a Deus. Tá? Irmão Regard, reze por mim, estou no deserto espiritual. Amém, glória a Deus, aleluia. Vou interceder por você. E você vai se esforçando do jeito que você está fazendo, que a gente vai enfrentando esse deserto espiritual a cada dia mais, né? Deus é maravilhoso. Esse deserto espiritual que essa irmã acabou de nos partilhar, ele é um bom exemplo de combate espiritual. Olha que desafio. E daí é que nós devemos buscar a oração. Vamos agora às orações comunitárias. Para isso nós vamos aqui na questão 2691 do nosso Catecismo da Santa Igreja. Hoje eu vou usar bastante o Catecismo, porque realmente foi nele ali que vamos dizer assim, que nós firmamos, né? 2691. Lugares favoráveis à oração. Então, a importância de termos as orações comunitárias, né? As orações como família católica, né? De você ir para a igreja, orar junto com os irmãos, de você ir para um grupo de oração, de você se reunir com sua própria família, né? Então vamos ver, a igreja, casa de Deus, é o lugar próprio para a oração litúrgica da comunidade paroquial. É também um lugar privilegiado da adoração na presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. A escolha de um lugar favorável é importante para a verdade da oração. Para a oração pessoal, pode ser um recanto de oração. Até para a oração pessoal, esse local magnífico que é a igreja serve como um recanto de oração, com as sagradas escrituras e imagens sagradas, para aí estar em segredo diante de nosso Pai. Numa família cristã, essa espécie de pequeno oratório favorece a oração em comum. Nas regiões onde existem mosteiros, a vocação dessas comunidades é favorecer a partilha da oração das horas com os fiéis e permitir a solidão necessária a uma oração pessoal mais intensa. As peregrinações evocam nossa caminhada pela terra em direção ao céu. São tradicionalmente tempos fortes de renovação da oração. Os santuários são para os peregrinos em busca de suas fontes vivas, lugares excepcionais para viver como igreja. As formas da oração cristã. Então, olha só que riqueza, né, gente? Na oração da igreja peregrina é associada à dos santos, cuja intercessão solicita. Olha só que beleza. Então aqui nós podemos ver o poder da oração em comum. Além dessa questão litúrgica,
dessa questão de podermos ter essa nutrição espiritual e podermos comungar uns com os outros, né? Como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Partindo desse tripé, vamos dizer assim, oração pessoal, oração de combate e a oração comunitária, dependendo do nível de combate que você esteja passando, ou também do seu nível espiritual de intimidade com Deus, aqui eu estou falando tanto para uma pessoa que pode estar iniciando a vida cristã, está iniciando uma caminhada agora dentro da Santa Igreja, nas coisas de Deus, ou para alguém já muito experiente, que já passou por várias provações, não importa. Dependendo das circunstâncias, sejam por provações muito sérias e pesadas, ou realmente por uma situação de início que você não está conseguindo suportar as tentações, os combates que você está vivenciando. Enfim, esse tripé, oração pessoal, oração de combate e a oração comunitária. Dependendo do combate, talvez você não consiga nem mesmo conseguir orar em paz. Pode ser, né? Que no momento em que você esteja orando, venha um anjo decaído ou o próprio inimigo de Deus lhe tentar, né? Lhe esbofetear. Aqui nós estamos falando em várias vertentes. Pode ser que seja apenas uma mera distração, né? Uma questão de falta de hábito. Enfim, o que eu aconselho? Lives oracionais. Lives oracionais. Regarde quando uma jovem está oprimida com o espírito de suicídio. O que deve ser feito? Oração de combate, né? A priori, oração de combate. Mas aqui, para a gente não fugir muito do tema, por exemplo, partindo dessa pergunta que essa irmã fez, uma pessoa, uma jovem que tem essa tentação, que está passando por essa tentação, se ela não conseguir sair de casa, né, o combate espiritual for muito intenso, ou até mesmo, enfim, como eu relatei, né, pode ser por várias questões, falta de hábito e tudo, lives oracionais. Porque nas lives oracionais hoje em dia, nós encontramos esse tripé. Nós encontramos o tripé, tudo junto. Você pode, na sua casa, na sua intimidade, só você e Deus, fazer a sua oração pessoal. Você pode estar juntamente fazendo oração comunitária com os irmãos e irmãs. E você ali está também, dependendo das lives oracionais, né, são orações de combate. Orações de combate, né? Eu vou citar aqui como exemplo, né? Não sei se tem aí no canal de vocês, mas enfim, teve evangelizado o Padre Reginaldo Manzotti, por exemplo. Quantas lives maravilhosas de combate espiritual durante os momentos de adoração e tudo. Ali são verdadeiras libertações que são feitas, né? Então, você pode, se o combate estiver muito intenso, você pode aproveitar de uma live dessa e participar. E ali você fazer a sua oração íntima. Só você e Deus. Se permitir ser curado, ser tocado, né? É quase como se aquela oração espantasse os combates exteriores para você poder enfrentar o combate interior dentro de você, né? É um exemplo que eu estou dando. Instituto Hesed, live dos Hesed, live do Pedro Siqueira,
dos nossos textos com Pedro Siqueira, lives do irmão Regarletuari, né? Não sei, as orações, enfim. São diversas lives que nós temos. Lives de oração da irmã Luciana Bornedo, São Miguel Arcanjo Oficial, enfim. Todas essas lives maravilhosas que hoje em dia nós temos a graça de poder participar. Então, você não só pode, como deve participar dessas lives. E durante essa oração, durante a participação dessas lives, você fazer a sua oração íntima. Sua oração íntima. Se o combate estiver muito intenso, né, você utiliza ali para proteção sua espiritual, para confundir os demônios. Tá? É como se nós, durante aquela live, nós tivéssemos ali um intercessor. O intercessor é aquela pessoa que está rezando por nós. E ali, durante a intercessão daquele irmão, eu faço as minhas orações pessoais. Né? Eu faço essa oração íntima. E ali eu consigo ser curada, consigo ser liberta, consigo ser tocada naquilo que eu preciso. Tá? Então é muito imprescindível que tenha isso. Esse tripé nós encontramos, né? Como eu estou dizendo, através de lives oracionais. Hoje é um método muito bom. Muito bom. Agora, claro, nós não podemos nos tornar dependentes das lives oracionais. As lives oracionais, elas estão aí como como se fosse assim, um trampolim, né? Que nos impulsionam para a gente conseguir fazer uma oração pessoal mais profunda, só você e Deus, e uma oração comunitária, que é você ter força de ir até a igreja, né? E ali sim realmente participar de um grupo de oração, e ali sim participar da Santa Missa, enfim, né? Ter um contato com os nossos irmãos e irmãs, tá bom? Então, basicamente é esse o primeiro tripé. Vamos agora aqui para a oração com a Bíblia. A oração com a Bíblia, a oração com as Sagradas Escrituras, aqui na questão de 2708 do Catecismo da Igreja. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Vou repetir. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Essa mobilização é necessária para aprofundar as convicções de fé, suscitar a conversão do coração, de fortificar a vontade de seguir a Cristo. A oração cristã procura meditar de preferência os mistérios de Cristo, como na Lectio, leitura divina, ou no Rosário. Esta forma de reflexão orante é de grande valor. A oração cristã deve, no entanto, procurar ir mais longe, até o conhecimento do Senhor Jesus, a união com Ele. Então, a Lectio Divina é uma meditação, uma leitura orante das Sagradas Escrituras. É de grande valia você orar com as Sagradas Escrituras. Você pegando aquele Salmo 3, utilizando como todo dia de manhã, você ao ler o Salmo 3 ali, você já vai se blindando espiritualmente. Você pegando o Salmo 4, orando com o Salmo 4, você ali já vai se blindando a sua noite, né? Vou até confirmar se são esses salmos aqui que eu citei. Oração da manhã e oração da noite, está aqui. Então, realmente, o Salmo 3 e o Salmo 4. Os próprios salmos, nós temos nos salmos grande força, grande poder ali nos salmos, né? São louvores a Deus. Também nós podemos ver o Evangelho, meditar no Evangelho.
mergulhar nas palavras de Cristo. Mergulhar nas palavras de Cristo é também comungar dele. Ele se dá nas palavras dele, né? Então é importante nós termos essa intimidade com o Evangelho. E ali nós irmos tomando posse da graça de Deus. Não é ler por ler, é ler e meditar naquilo que eu li. Ali eu vou mergulhando, ali eu vou mobilizando através dessa meditação o meu pensamento, a minha imaginação, o meu emocional, os meus sentimentos, o meu desejo interior, a minha vontade, se unindo com a vontade de Cristo, com o agir de Cristo, né? Então é maravilhoso isso, eu me colocar diante de Deus como um mendigo que recebe a ajuda do alto, né? Como São Francisco. São Francisco ele mesmo diz, né? Cristo era mendigo, eu também quero ser. O próprio Cristo veio aqui e não tinha, né? Onde repousar sua cabeça, por exemplo. Então, esse mistério, essa mendicância, não das coisas materiais, não, mas dele próprio, do próprio Deus, esse mergulhar, essa nutrição espiritual. É para isso que nos serve as Sagradas Escrituras. Para isso que nos serve as Sagradas Escrituras. Recapitulando a oração de combate, eu posso utilizar o Salmo 67, um salmo tão poderoso, exorcístico. Eu posso utilizar o Salmo 90 ou 91, como é conhecido, tu que habitas na sombra do Onipotente, diz ao Senhor, né? Eu posso utilizar o Salmo 23, também utilizado muito para o combate. Então todos esses salmos também são utilizados como armas espirituais para o combate espiritual. O verdadeiro cristão, ele deve sim ter uma intimidade com as Sagradas Escrituras. Efésios 6, versículo 10 em diante, ali até o 20, vale muito a pena nós lermos. Ali é uma blindagem à armadura do cristão. E tantas outras passagens belíssimas que se tem. A própria Sagrada Escritura inteira, ela do começo ao fim. Quando nós abrimos ela, é uma graça que nós recebemos. São Jerônimo dizia, ignorar a Cristo, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Então a Sagrada Escritura serve justamente para isso, para nós nutrirmos a nossa alma com as verdades de fé que já foram enraizadas dentro de nós. Tá? Coloca depois no zap esses salmos e outros. Amém. Deus abençoe. Vamos aqui, oração com a Bíblia, oração com o Divino Espírito Santo, né? Uma coisa muito importante, gente, que vocês precisam também... Deixa eu só ver só um detalhe aqui. Uma coisa muito importante, né? Nós temos o próprio Divino Espírito Santo, como nós lemos aqui, né? Que o próprio Espírito Santo é quem ora junto de nós e quem atua. O nosso esforço é de nos expor. Quando nós nos expomos, quando a gente se expõe, ali o raio da misericórdia, o próprio Espírito Santo, ele é quem ora em nós, ele é quem age em nós, ele é quem nos inflama de amor. É o Divino Espírito Santo, né? Aqui na questão 688, nós vamos ver aqui. A Igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos, por ela transmitida, é o lugar de nosso conhecimento do Espírito Santo, nas Escrituras que ele inspirou, na tradição da qual os padres da Igreja são as testemunhas sempre atuais, no magistério da Igreja ao qual ele assiste, na liturgia sacramental,
por meio de suas palavras e de seus símbolos, na qual o Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo. É o Espírito Santo que faz essa koinonia, essa comunhão entre nós e o Cristo, essa comum união. Na oração na qual ele intercede por nós, nos carismas e nos ministérios pelos quais a Igreja é edificada, nos sinais de vida apostólica e missionária, no testemunho dos santos, no qual ele manifesta sua santidade e continua a obra da salvação. Aqui eu quero tocar no assunto de intercessor. O próprio Espírito Santo intercede por você. Pode perceber que normalmente, antes de nós cristãos, a primeira coisa que nós fazemos é, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, invocar a Santíssima Trindade. Mas logo em seguida, nós invocamos a presença do Divino Espírito. Porque através dele, essa devoção ao Espírito Santo, né? É chamando ele que nós, vamos dizer assim, apressamos aquela graça, que nós recebemos o autor de todas as graças. Nossa Senhora em Medjugorje, ela mesma diz: vós pedis muitas coisas, mas não pedis tudo. O tudo é o Espírito Santo. Né? No lugar da gente pedir: Senhor Jesus, envie bondade. Senhor Jesus, envie tua misericórdia. Senhor Jesus, envie os teus dons. Vamos ao autor de toda graça. Senhor Jesus, envia o teu Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, aquele que vem nos santificar. E uma vez acolhendo a graça do autor, a própria graça, que é o Divino Espírito Santo, nos permitirmos recebermos a intercessão dele e assim os carismas dele. Quais são os carismas do Espírito? Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, né? Dom de ciência, de palavra de sabedoria, dom de línguas que os carismáticos utilizam tanto. Utilizemos todos esses dons em nosso favor. Utilizemos também no combate espiritual para expulsar, para expurgar da nossa vida aquilo que é mal. Muitas vezes nós podemos expurgar o mal indo na fonte do mal. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está fazendo a oração espontânea correta. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus arranca isso de mim e tal. Mas aí de repente a pessoa tem uma palavra de ciência. A intimidade com ela, com as coisas de Deus, dá a ela uma palavra de ciência. Naquela palavra de ciência, ela tem uma visão dela lá atrás. Uma pessoa chegou e deu um tapa nela, um exemplo. E ali ficou uma mágoa. E aí o próprio Espírito Santo revela. No lugar de você pedir para ser arrancado essa raiva que o inimigo de Deus está fazendo você sentir, isso ou aquilo outro, reze para que Deus cure você dessa mágoa. Quando você reza, automaticamente você é liberta. E aquela raiva some. Por quê? Porque a causa da raiva incomum, a causa daquela chateação, daquela ira incomum, era aquela mágoa que estava enraizada na sua vida há mais de 20 anos. Olha só que interessante. Por isso que nós temos que utilizar os carismas do Espírito Santo e nos deixarmos mover por ele. Ele é um intercessor em nós e ele age em nós no combate espiritual também. Algumas vezes também o Espírito Santo pode, através do dom de línguas, né? Existe sim o louvor de línguas que nós podemos orar, louvando a Deus. Mas o mesmo dom de línguas, se necessário for,
nós podemos utilizar ele também para o combate. E os demônios dizem que queimam eles. Por que queima? Por que o dom de línguas ele exorciza? É um chicote, né, nos demônios. Porque a voz é a voz do Espírito Santo que nós irradiamos. Nós não sabemos nem o que é que dizemos, mas o Espírito Santo, ele sabe. E ele utiliza a gente como canal da graça de Deus. Então é diferente, né? Você orar de uma maneira e você orar de outra, repreendendo o mal, expurgando o mal da sua vida. Então, é dessa maneira, né, que nós vamos utilizando também o próprio agir do Espírito Santo dentro de nós e através de nós, né? Também os dons de cura, eles devem ser utilizados também para o combate espiritual. O dom de cura, ele é sim para fechar as portas por onde o inimigo de Deus ataca. Falta de perdão, falta de mágoa. Perdão, falta de mágoa não, mágoa, né? Digamos assim, pecados ocultos, né? Digamos assim também, contato com falsas doutrinas, né? A importância de renunciarmos. Então, tudo isso durante o momento da oração, envolvido com o Espírito Santo ele vai revelando. E ali você vai orando em cima e vai expurgando, vai renunciando, vai quebrando, vai destruindo e desfazendo aquilo que é mal, né? Claro que quando eu digo a gente desfazendo, não é a gente, mas não é a gente. É Deus agindo através de nós, né? Agora que eu falei sobre a oração com a Bíblia, a oração com o Divino Espírito Santo, nós vamos abordar também a oração com o seu anjo da guarda. A oração com os nossos anjos da guarda. O Catecismo vai nos ensinar que nós temos a graça de ter o anjo ladeado ao nosso lado, né? Onde o fiel, o protegido, fica sempre acompanhado desse anjo. Assim a tradição da igreja nos ensina. Pois bem, na nossa oração comunitária, pessoal, bíblica, todas essas orações que eu citei, oração pessoal, oração de combate, oração comunitária, oração bíblica, oração com o Divino Espírito Santo, o anjo da guarda pode participar de todas elas. De todas elas, né? Na nossa oração pessoal, ele fica intercedendo por nós. É um mistério entre eu e a Santíssima Trindade. Mas o meu anjo da guarda também coparticipa como intercessor, velando, resguardando, protegendo. Daí a importância de logo em seguida, primeiro invocar-se o autor de todas as graças, o próprio Espírito Santo, a força que desce do céu. Logo em seguida, invocarmos o nosso anjo da guarda. Sermos, entre aspas, devoto dos anjos, devoto do nosso amigo, o nosso anjo da guarda, né? E porque é através dessa devoção, isso nos abre portas para que ele possa agir. No momento em que eu digo, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ali é uma graça que eu recebo, porque eu estou invocando o meu anjo da guarda. Eu estou pedindo que ele ilumine a minha mente, ilumine o meu coração, ilumine a minha alma, ilumine todo o meu ser. Se você está no deserto espiritual e você conseguir fazer essa simples oração, você já não está mais no deserto espiritual sozinha. Você está junto do seu anjo da guarda. Saiba disso. E o próprio Jesus Cristo, quem foi que ajudou ele lá no deserto? Quem foi que trouxe a nutrição lá no deserto para ele, logo após a tentação? Os anjos. Os anjos de Deus. Os anjos de Deus que acompanhavam o povo, né, no deserto, que estava na frente, junto com a coluna de Deus.
mas depois foram resguardar, né, atrás. Então, o nosso consciente resguardado pelos anjos, o nosso inconsciente resguardado pelos nossos anjos da guarda. Tem momentos na nossa oração que o nosso anjo da guarda, ele realmente assume a posição. E tem momentos que ele nos resguarda e nós precisamos assumir a posição. É o mistério. É o mistério, né? É como um amigo meu místico, uma vez ele teve uma visão e ele me disse uma vez assim: irmão, é como se nós tivéssemos com uma espada e o nosso anjo da guarda tivesse com uma espada e nós tivéssemos colado um na costa do outro. E tivéssemos ao nosso redor uma multidão de demônios. Achei linda essa visão que ele teve, né? Foi uma visão que ele teve. E ele me explicando que o anjo da guarda dele dizia assim: se você ao menos baixar a espada, eles nos destroem. Claro, evidentemente, um anjo é indestrutível, um anjo de Deus, né? Por que então que ele usou esse termo? Uma maneira simbólica, uma analogia. Os anjos têm essa graça de nos educar. Então, é quase como se dissesse assim: eu vou fazer a minha parte sempre. Eu sempre estarei aqui te resguardando com a espada empunhada, mas você precisa fazer a sua. A vigilância. Vigilância constante, tá, gente? Mas enfim, então o nosso anjo da guarda, ele não só amplia, vamos dizer assim, o efeito da nossa oração, né? Porque é um intercessor a mais. Ah, mas irmão Regard, quem não invoca o anjo da guarda, o anjo da guarda não está intercedendo, não? Está, mas a pessoa não tomou posse da graça. A pessoa não tomou posse da graça. É como aquele homem que ficou 38 anos ao lado do lago, né? Que via um anjo, tocava e as pessoas iam para dentro e eram curadas. E ele não, porque ele não tomou posse da graça. Quando ele encontrou Jesus, Jesus curou ele, mas Jesus deu um trabalho a ele. No bom sentido, né? Claro, o Senhor não dá trabalho a ninguém, mas é um modo de eu falar, né? Nosso Senhor disse assim: levante-se, pegue a sua maca e saia. Aquele homem estava paralisado na fé dele. Na fé. Entenderam? Então, as pessoas que não invocam o seu anjo da guarda, que não buscam ter uma intimidade profunda com o seu anjo da guarda, elas podem crescer na fé, mas tem um momento que elas ficam ali. Elas não vão conseguir progredir espiritualmente. Elas ficam paralisadas. Por que isso? Porque o anjo da guarda é esse guia interior. Tem um papel fundamental nas terceiras para as quartas moradas. Especificamente, um trabalho angélico, que os anjos aí têm uma função importantíssima. Tá bom? Então é imprescindível nós termos amizade com o nosso anjo da guarda. Né? É esse outro intercessor junto do Espírito Santo. E as pessoas podem dizer assim: mas Regard, o anjo da guarda não vai tomar o lugar do Espírito Santo, não? Como é que é isso? Não. O Espírito Santo nos vem, mas quem porta o Espírito Santo é os anjos. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que os anjos são ministros de Deus. São servos de Deus. Eles estão servindo a Deus continuamente. Tem momentos íntimos, só você e a Santíssima Trindade. Seu anjo da guarda fica ali, nivelando, resguardando ali ao redor, enquanto o mistério acontece dentro de você. Mas tem momentos que literalmente nós precisamos do anjo. Eles portam o Espírito Santo. Assim como o arcanjo Gabriel portou o Espírito Santo para o coração da Virgem Maria. Para o coração da Virgem Maria. Nós recebemos também o Espírito Santo através do nosso anjo da guarda. Tá bom, gente? Daí a importância
Ele vai nos ajudar nesse combate espiritual. Agora nós vamos aqui também a oração de louvor. A oração de louvor, nós temos uma passagem na Bíblia onde Paulo e Silas estavam presos. Eles louvavam a Deus. A oração de louvor é tão poderosa que as correntes se partiram, as correntes se quebraram, né? O louvor, ele tem um poder libertador, né? Se nós soubéssemos toda oração, nós iríamos louvar a Deus. Em toda oração que nós fizéssemos, louvar a Deus pela sua bondade, pela sua grandeza, pela sua realeza. Não é à toa que diz aqui no Salmo, o Salmo 150. Olha só, gente, que lindo o que diz aqui no Salmo 150, né? Ainda que eu estou procurando aqui. Olha que lindo, gente. Que vai dizer aqui o mistério. Aleluia. Louvai o Senhor em seu santuário. Louvai-o em seu majestoso firmamento. Louvai-o por suas obras maravilhosas. Louvai-o por sua majestade infinita. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com a lira e a cítara. Louvai-o com tímpanos e danças. Louvai-o com a harpa e a flauta. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Tudo o que respira, louve ao Senhor. Um detalhe básico, aqui logo no primeiro versículo do Salmo 150. Aleluia! Louvai o Senhor em seu santuário. Louvai-o em seu majestoso firmamento. Aqui nós podemos ver louvai-o em todo o tempo. Em todo o tempo, dentro do santuário, que é a casa de Deus, Betel, casa de Deus, mas também dentro do seu majestoso firmamento, em seu majestoso firmamento. E onde é o majestoso firmamento de Deus? Além do céu, no nosso íntimo, do nosso ser. Também aqui louvai-o. Aonde nós estivermos, que nossa vida seja um louvor, uma melodia, um acorde louvando a Deus. Não é isso? Louvai-o por suas maravilhosas obras, louvai-o por sua majestade infinita. Aqui nós vemos louvar a Ele pelo que Ele é. Pelo Criador que Ele é, obras maravilhosas, né? Como diz aqui, sua majestade infinita. Ele criou o universo, né? As coisas visíveis e invisíveis. Louvar a Deus por tudo isso, por toda essa criação, pelo que Ele é. Pela sua bondade infinita, por sua misericórdia infinita, por sua grandeza imensurável. Louvemos a Deus pelo que Ele é. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com a lira e a cítara, louvai-o com tímpanos e danças, louvai-o com a harpa e a flauta. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Tudo o que respira, louve o Senhor. Tudo e todos são chamados a louvar a Deus. Aqui entra no louvor universal, onde os planetas louvam a Deus,
onde todas as criaturas louvam a Deus, onde os anjos louvam a Deus. E aqui eu gosto de ver porque parece-me uma verdadeira sinfonia, uma orquestra espiritual, né? Aquilo que eu sempre falo dos anjos, os instrumentos angélicos que eles utilizam para louvar a Deus. Tudo e todos louvam a Deus. Então, a nossa vida deve ser esse imenso louvor, esse louvor infinito à sua bondade, à sua misericórdia infinita, ao que Ele é em nossas vidas. E à medida que nós vamos louvando a Ele, nós vamos vivenciando uma folicalia. O que é a filocalia? Perdão, folicalia? Filocalia. Enfim, o que é isso? É o amor à beleza de Deus. É a manifestação de Deus no bom, no belo e no harmonioso. No bom, no belo e no harmonioso. Eu gosto muito dos místicos, porque os místicos dizem que Jesus estava totalmente desfigurado, rasgado, cuspido, humilhado. Mas no meio de todo aquele sofrimento, ele ainda tinha o mesmo olhar de misericórdia e uma beleza indescritível. Uma beleza indescritível. Muito obrigado, irmão. Filocalia, então é justamente isso, esse amor à beleza, né? Esse amor à beleza. Então nós somos chamados a isso, a contemplarmos essa beleza que vem do alto e mergulharmos dentro dela, e através do louvor isso é possível. Através do louvor isso é possível, porque nós conseguimos nos desprender de nós mesmos e nos lançarmos no amor infinito do Pai, na misericórdia de Deus, né? Que nos alcança e nos impulsiona para o céu. É por isso que nós temos que ter sempre: ai de mim, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, né? Os homens do Antigo Testamento vão utilizar muito isso. Ai de mim, meu Jesus, se eu me esquecer de ti. Porque automaticamente quando nós pensamos em Jesus, deve brotar em nós um louvor. Um louvor, nem que seja um louvor de misericórdia. Senhor, obrigado pela tua misericórdia, pela tua presença na minha vida. Mas que saia, que surja um louvor. Porque só assim nós vamos conseguir sair das nossas misérias para contemplar a beleza do Pai. E contemplando a beleza do Pai, mergulharmos nessa beleza. E nos deleitarmos na proteção espiritual que vem dele. É por isso que quando nós louvamos a Deus, por mais simples que seja o seu louvor, quem tem a voz belíssima, né, pode cantar cânticos belos e harmoniosos, mas quem não tem, pode ser até uma palavra: meu Jesus, eu te amo, eu te louvo, te adoro, te bendigo, te exalto, porque tu és belo. Pronto, é o suficiente. Nos impulsiona para contemplarmos a beleza dele. E ali nós nos desprendemos. Esse simples louvor exorciza demônios. Esse simples louvor faz querubins decaídos serem precipitados no inferno e pararem de lhe tentar. Só para você ter noção do poder de Deus, da grandeza de Deus nas nossas vidas. Esse Deus que nos sustenta a cada segundo, tá? Agora nós vamos aqui na questão do oração com seu anjo, oração de louvor, oração de intercessão. Outro impulso que nos faz sair de nós mesmos é a oração de intercessão. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 vai nos ensinar a orarmos uns pelos outros. É imprescindível
que nós oremos uns pelos outros, né? E à medida em que nós vamos orando pelos outros, irmão Regard, mas eu estou em combate espiritual. Como é que eu vou interceder pelo meu irmão, minha irmã? Utilizando justamente, transformando esse aperreio, esse combate espiritual, essa aridez, como penitência. Uma penitência interior. Senhor, eu não vou me prender a mim. Eu vou me santificar. Eu utilizo, Senhor, isso aqui que eu estou vivenciando como prova de amor a Ti. E vou interceder por aquele irmão, aquela irmã que precisa. Um exemplo disso, Madre Teresa de Calcutá. Uma mística da mais alta hierarquia. Ela passou 50 anos. Não era aridez, não. Ela foi por um deserto total. Durante 50 anos não sentia nada, absolutamente nada. Nada, nada, nada. E durante esses 50 anos, ela fazia obras e atos heróicos de amor por Deus, verdadeiras obras de caridade, que só um santo pode fazer. Irradiando o amor que vem do alto, irradiando a presença de Cristo, profundamente, ela levava esse amor ao coração, né? Por que isso? Porque ela não pensava nela, ela saía de si. Quando nós entramos em intercessão, nós saímos de nós e seguindo os passos de Maria. A Virgem Maria, quando ela estava grávida do pequeno rei, o Deus do universo, nosso Senhor Jesus Cristo, ela pensou nela. Quando soube que Isabel estava grávida, ela saiu às pressas. Ela não pensou nela. E o que foi que aconteceu quando ela chegou lá? Que ela saudou, Isabel ficou cheia do Espírito. Ela, cheia do Espírito, proclamou uma grande verdade, um louvor à Virgem Maria. Bendita és tu entre todas as mulheres. E logo em seguida um louvor a nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Não sou digna eu de receber a mãe do meu Senhor. Olha que beleza, né? Então, quando nós nos intercedemos, nós nos unimos a esse louvor de Maria, a essa presença da Virgem Maria, sabe? É justamente esse louvor aí que Isabel, ela fez primeiramente a Virgem Maria e logo em seguida a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todo louvor que é recomendado a Nossa Senhora não para nela, passa por ela, porque engrandece a Deus. Novamente eu falo aqui da filocalia. Vocês imaginem eu pegar um quadro belíssimo e mostrar para vocês um quadro que suponhamos que Rafael Arcanjo tenha desenhado. Aí eu mostro para vocês, tenha pintado esse quadro. Um quadro do Padre Marcos Mendes, por exemplo. Aí você começa a dizer, nossa, que pintura! Nossa, que beleza! Que coisa maravilhosa! Isso é uma obra de arte. A pessoa que desenhou isso é um artista. Que beleza, que arte belíssima! Quanto mais você valorizar essa arte, mais você está valorizando o artista. Mas você está valorizando o Padre Marcos. Mas você está valorizando o Rafael Arcanjo, por exemplo. Entendem? Assim também é quando nós louvamos a Virgem Maria e os santos e os anjos. Nós estamos, todo o nosso louvor, na realidade, está sendo também para eles, mas está sendo primeiramente a Deus, o Todo-Poderoso, Adonai, né? Nosso Senhor Jesus Cristo.
Toda honra e toda glória a Ele, né? Então é justamente isso. Ele é o princípio e o fim último de todo o nosso louvor. Então, a intercessão nossa, nós nos unimos à Virgem Maria e nos unimos ao louvor dela. Daí a importância de estarmos sempre nos nossos lábios intercedendo por alguém, ou através das nossas ações. Por exemplo, vou lavar uma roupa. Utilize isso como intercessão. Funciona, Regate, funciona. E no meio do combate, é exatamente isso. No meio do combate, você não só deve, como pode utilizar aquilo que você está passando, aquela penitência, para salvar as almas do purgatório. Por exemplo, é um ato de caridade. E automaticamente, quando você faz esse ato de caridade, o demônio também é expurgado. Porque o que ele quer fazer é matar a caridade em nós. Ele quer que a pessoa fique entre desespero. Que a pessoa diga Senhor, 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 e nada. E sem sair, sem fazer caridade. Agora, quando você faz o ato da caridade, você consegue dizer, meu Senhor Jesus Cristo, a quem eu conheço e a quem me conhece, eis-me aqui, me leve a ajudar o irmãozinho ali que está precisando. Entenderam? Isso é a intercessão. Vamos aqui agora para oração e vigilância. Nós vamos agora aqui na questão 2729 do Catecismo, né? Como eu disse, oração e vigilância, né? É imprescindível que nós tenhamos também a vigilância, tá, gente? Juntamente da oração. A humilde vigilância do coração. A humilde vigilância do coração. Diante das dificuldades da oração, a dificuldade comum de nossa oração é a distração. Esta pode se referir às palavras e ao seu sentido na oração vocal. Pode, porém, se referir mais profundamente àquele a quem oramos na oração vocal, litúrgica ou pessoal, na meditação e na oração contemplativa. Perseguir obsessivamente as distrações seria cair em sua armadilha, ou seja, tentar barrar elas. Eu vou tentar não pensar nisso, eu vou tentar não pensar naquilo, eu vou tentar pensar não nisso, não naquilo outro. Aí você está, como se diz, se distraindo ainda mais, né? Você está se esforçando em não pensar nisso. Aí é um problema. Você não deve fazer isso, porque senão você vai cair nessa armadilha. Já que é suficiente voltar ao nosso coração. Uma distração nos revela aquilo a que estamos amarrados. Essa tomada de consciência humilde diante do Senhor deve despertar nosso amor preferencial por Ele, oferecendo-lhe resolutamente nosso coração, para que Ele o purifique. Aí se situa um combate, a escolha do Senhor a quem servir. A escolha do Senhor a quem servir. Então, vou ler de novo. Essa tomada de consciência humilde diante do Senhor deve despertar nosso amor preferencial por Ele, oferecendo-lhe resolutamente nosso coração, para que Ele o purifique. Aí se situa o combate, a escolha do Senhor a quem servir. Então, o centro do combate é o quê? É servir a Deus. E é eu entregar o meu coração para que Deus purifique. Esse é o verdadeiro combate. O combate maior não é eu afastar esse pensamento, afastar aquele pensamento, não.
é eu me centrar no Cristo. Eu dizer, eis-me aqui, tome meu coração, Senhor, me purifique. O verdadeiro combate é este. Né? Eu me lembro aqui, eu vou falar alguns exemplos, tá, gente? Eu me recordo quando eu tinha ali por volta dos 13 anos, eu jogava videogame, né? Ia de vez em quando nas locadoras de videogame, né? Naquele tempo tinha, um tempo atrás tinha. Hoje em dia tudo é computador, essas coisas, né? Mas naquele tempo não, naquele tempo a gente tinha que ir para esses locais para jogar videogame. Então eu ia e jogava a tarde inteira, né? Eu já era de caminhada, de vida de oração. Isso não acontecia muito comigo, mas aqui e acolá eu ia sim, jogava, e quando eu ia, jogava logo a tarde inteira, né? Então, nesse tempo eu já era de missa diária, rezava o Santo Terço todo dia, graças a Deus, e já tinha uma graça da oração, oração carismática, um pouco da oração interior, alguns tipos de oração, algumas práticas de oração, um contato com a Sagrada Escritura. O que é que eu percebi? Eu percebi que quando eu ia pro Santíssimo, nos primeiros ali 10, 15 minutos, eu escutava o barulho do videogame, dos jogos que eu estava jogando. O barulho, a imagem deles, como se estivesse jogando. Eu digo, rapaz, que interessante isso. Eu não estou conseguindo me concentrar como antes. Achei interessante. Depois de uns 15 minutos, parece que aí eu conseguia me concentrar. Aí foi que eu entendi. A água está agitada, né? Então, na oração é preciso que a água esteja límpida. É por isso que nós temos que fazer um esvaziamento de si. Um esvaziamento de si. Isso vai nos ajudar a enfrentar o combate espiritual. Quando eu esqueço de mim mesmo e me abandono em Deus, quando eu esqueço os problemas, as coisas do mundo, e não é eu enfrentando, eu não quero saber, não, é eu mergulhando na presença de Deus, tá? E uma vez eu mergulhando, eu permanecer assim. Mas, irmão Regard, você teve que largar os videogames? Tive que largar o videogame. Eu, particularmente. Porque senão eu não iria entrar na sintonia que hoje em dia eu entro. Hoje em dia, se eu for jogar videogame de novo e eu for orar, vai vir tudo aquilo de novo. Toda aquele barulheiro, aquela confusão exterior. Né? Então, eu posso ter contato com as coisas do mundo? Pode, mas até certo ponto. Até onde o meu Senhor me permitir. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. É aquilo que diz em João capítulo 17. Né? Eu não quero que vocês saiam do mundo, não. Mas eu quero vos preservar do mal. É por isso que aqui as lives que nós estamos fazendo, essas lives oracionais, que isso também é oração. Essas lives de formação também é oração, porque você está alimentando-se da doutrina, do magistério da igreja. Né? Eu estou aqui usando diversas vezes o Sagrado Catecismo, que é o posicionamento dos padres da igreja atual. Né? Então, os bispos e tudo mais. Então, existem coisas do mundo que realmente, se você não largar, você vai... Não é que você largando o seu combate espiritual, ele vai deixar de existir. Não, não é isso. Você largando o seu combate espiritual, ele vai existir ainda, mas é cada vez mais interior. Você vai progredir espiritualmente, tá? E se você tem algumas coisas do mundo que, se você não largar ou não tiver
a justa medida, aí a coisa fica séria para você, porque você não vai conseguir orar, você não vai conseguir progredir espiritualmente. É por isso que é um processo de purificação, de purgação. Purgação, purificação e purgação é a mesma coisa, tá? Então, retornando aqui, a vigilância, é aquilo que nosso Senhor diz, né? Não podemos servir a dois senhores, é o exemplo que eu estou dando. Ou servirmos a nosso Senhor Jesus Cristo ou as coisas do mundo, né? Essas distrações mundanas, né? Vamos lá. Positivamente, o combate contra nosso eu possessivo e dominador é a vigilância, a sobriedade do coração. Quando Jesus insiste na vigilância, ela está sempre relacionada com Ele, com sua vinda, com o último dia e com cada dia. Hoje, o esposo vem no meio da noite. A luz que não deve ser extinta é a da fé. Meu coração se lembra de ti. Buscai minha face. Salmo 27, versículo 8. Outra dificuldade, especialmente para aqueles que querem sinceramente orar, é a aridez. Esta acontece na oração quando o coração está desanimado, sem gosto com relação aos pensamentos, às lembranças e aos sentimentos, mesmo espirituais. É o momento da fé pura que se mantém fielmente com Jesus na agonia e no túmulo. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. João 12, 24. Se a aridez é causada pela falta de raiz, porque a palavra caiu sobre as pedras, o combate entra no campo da conversão. Existem aridezes que são verdadeiras purificações, que a pessoa precisa se converter, precisa largar aquilo, né? Por outro lado, também tem outras aridezes que não, são realmente tentação do demônio, né? Ou um amadurecimento mais profundo da fé. Diante das tentações na oração, a tentação mais comum, mais oculta, é nossa falta de fé, que se exprime não tanto pela incredulidade declarada, quanto por uma opção de fato. Quando começamos a orar, 1000 trabalhos ou cuidados julgados urgentes apresentam-se como prioritários. De novo é o momento da verdade do coração e de seu amor preferencial. Por vezes nos voltamos para o Senhor como o último recurso, mas de fato acreditamos nisso? Às vezes tomamos o Senhor como aliado, mas o coração ainda está na presunção. Em todos os casos, nossa falta de fé revela que não estamos ainda na disposição do coração humilde. Sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Então, nosso Senhor aqui é bem claro. Sem mim nada podeis fazer. Sem nosso Senhor Jesus Cristo, gente, nós não vamos conseguir orar. E como é que nós vamos viver sem Jesus? Sem sentido. Para a nossa vida ter sentido, nós temos que convidar nosso Senhor Jesus Cristo a fazer, a viver junto conosco. Nossa Senhora em Medjugorje, ela recentemente pediu: voltem ao amor ao Evangelho e convidem Jesus em tudo que vocês vão fazer. Né? Meu Deus, mas esse menino é muito fanático, essa menina é muito fanática. Esse rapaz, ele é fanático demais. Toda vez agora, toda ação dele, ele faz uma oração. Sim,
uma oração contrita ou às vezes exposta. Mas todas as nossas ações têm que ser junto de Jesus. Um exemplo disso, o bom hábito cristão, antes de se alimentar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, abençoa essa comida. Pronto. Durante o banho, Senhor Jesus, que tu sejas, vem com as águas do teu Espírito Santo e sejam as águas desse batismo, de novo, do meu batismo, novamente, que venham me lembrar as águas do meu batismo. Né? Antes de sair de casa, quando você for vestir a camisa, Senhor, que não seja só a minha veste, a camisa exterior, mas seja as tuas vestes, me revestindo de santidade. Diante do espelho, Senhor, cura a minha imagem, põe a tua imagem em mim e cura as minhas feridas emocionais, psíquicas e espirituais. Durante caminhando no meio da rua até o mercantil, vá conversando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, hoje o dia tá chuvoso, o negócio tá meio complicado. Não sei nem se vou poder ir à missa. É assim. Vá conversando com Jesus. Vá sendo íntimo dele. Convide-o a passear na sua vida com ele, com o nosso Senhor. Ele é a razão do nosso existir. Tá? Então isso é você ser vigilante na sua oração. É uma oração constante. Uma oração constante que sim, se passa por um esforço, mas também não é só um esforço, é graça de Deus. E Ele nos concede essa graça. Agora, nós vamos sempre bater na tecla. O que você prefere? O amor dele ou ir cuidar das crianças? O amor dele ou ir trabalhar? O amor dele ou ir estudar? Alguém pode se perguntar, meu Deus, que radical. Está botando o amor às crianças, o amor, o trabalho e estudo. Não, não é isso. É justamente eu acolhendo o amor dele, eu ia amar as crianças. Eu acolhendo o amor dele, eu ia para o meu trabalho. Eu acolhendo o amor dele, eu ia estudar. Junto com ele. Junto com ele. Porque é como diz em 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma permanecer em Cristo deve viver como ele viveu. Entenderam? Então é esse mistério de vigilância. Porque se revestindo dessa força sobrenatural que é o próprio Cristo, aí o inimigo de Deus, ele não chega nem perto. Como diz São João da Cruz, uma alma unida a Cristo, o demônio tem medo do próprio Deus, como se fosse o próprio Deus, como se fosse o próprio Cristo, né? Então é justamente isso. E agora vamos aqui, ainda nessa questão de vigilância, falando agora sobre as tentações, né? Outra tentação, porque só um detalhe, né? Como aqui no Catecismo diz, a questão da presunção. Senão você vai achar que é você que vai fazer aquilo ali. Não é. Não é o irmão Regard com as minhas forças que vou fazer uma live dessa. Não. É Jesus quem vai, né? Eu vou junto com ele, mas ele vai na frente. É ele quem vai fazendo. Sem mim nada podeis fazer. Entendem isso? Mas, irmão Regard, até uma ginástica física, uma ação física, né? Para quem não sabe, eu sou praticante de artes marciais. Até mesmo isso, nós temos que consagrar a nosso Senhor Jesus Cristo, essa prática. Podemos pedirmos, Senhor, que essa prática não me distraia do foco principal, que é o céu, por exemplo, né? Nós devemos e nós podemos fazer isso, tá? Outra tentação cuja porta é aberta pela presunção é a assídia,
chamada também de preguiça. Os padres espirituais entendem esta palavra como uma forma de depressão devida ao relaxamento, da ascese, a diminuição da vigilância, a negligência do coração. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, versículo 41. Quanto mais alto se sobe, tanto maior a queda. O desânimo doloroso é o inverso da presunção. O desânimo doloroso é o inverso da presunção. Quem é humilde não se surpreende com sua miséria. Passa então a ter mais confiança, a perseverar na constância. Na constância. É importante sermos constantes. É importante termos disciplina. Mas, irmão, é tão bom rezar sentado. É maravilhoso rezar sentado. Mas crie uma meta de rezar de joelhos, por exemplo. Um mistério de terço. Mas, irmão, um mistério de terço. Só um mistério. Né? Claro que eu estou dando aqui, gente, como exemplo, tá? Eu sei que tem pessoas que já são de uma certa idade, que não podem nem se ajoelhar. A disciplina. E a missa todo dia. Para que meta maravilhosa do que essa? Rezar o Santo Rosário todo dia. Né? Requer uma constância, uma disciplina. E dentro dessa disciplina, que eu só vou conseguir também com Jesus, eu vou conseguir ter o ato de humildade. De saber, rapaz, hoje eu fui. Mas hoje eu fui só pela misericórdia. Olha que beleza. Quem tem um coração humilde não tem medo das suas misérias. Quem tem um coração humilde não tem medo das suas misérias. De reconhecer a fraqueza da sua carne. Porque sabe, o espírito é forte, mas a carne, essa é fraca. E essa precisa ser disciplinada para amar. Essa precisa ser dominada, ter a graça do autodomínio para servir a Deus e ao próximo como a si mesmo. Tá bom, gente? Então nós abordamos hoje aqui sobre combate espiritual, vida de oração, né? Vocês podem verificar que nós iniciamos aqui essa questão do combate espiritual sem frisar tanto a ação do demônio. Por quê? Eu vou até abordar sobre isso. Sim, no momento certo nós vamos abordar. Mas o nosso foco não é o problema, é a solução. Né? Quando uma pessoa vai para o médico ele até pergunta o que você está sentindo, os sintomas, para identificar a causa. Identificando a causa, ele não vai falar para você, não vai dar uma aula de medicina sobre a doença em si. Não. Ele passa ali o remédio. Tome isso, você vai ficar boa. E você vai, com o tempo, vai tomando esse remédio e com o tratamento você vai sendo curado, vai sendo curada. Assim também é o que nós vamos fazer aqui, né? Eu junto de vocês, nós todos estamos tomando esse remédio do combate espiritual. E à medida em que Deus vai operando em nós, nós vamos sendo curados e curadas. Alguns podem até perguntar assim, irmão Regard, deixa-me ver aqui o tempo, porque não dá para me ver o tempo, né? Quando está live não dá para me ver. Irmão Regard, mas você exagerou um pouco aí no tempo. Né? Algumas pessoas podem perguntar, gente, isso aqui não é uma palestra. A palestra, ela dura 1 hora, 1h30. Isso aqui é uma formação. É tanto que esse aqui é um vídeo. Assim como aquele outro era outro vídeo.
e nós vamos ter outros vídeos sobre combate espiritual, né? As nossas formações são sobre misticidade católica, sobre ascética e mística, tá? Então, nós temos que abordar esses assuntos gradativamente, né? E as lives vão ficar gravadas para vocês poderem reverem novamente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe, guarde e ilumine cada um de vocês e rezem por esse miserável pecador. Eu sou apenas isso, um miserável pecador, mas que se permite ser amado e abraçado e mimado por Jesus. Eu me permito mergulhar na infância espiritual de Teresinha. Tá bom, gente? Que Deus abençoe, guarde e ilumine cada um de vocês. Paz e bem. Deus abençoe a todos, gente. Paz e bem.